Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Luiz, eu sou videomaker e redator do site do Padacom, para quem ainda não me conhece, e hoje mais uma vez eu fui incumbido de fazer uma entrevista, dessa vez com Mariana Costa. Ela mora do ladinho de Milão, já foi o epicentro mundial dessa epidemia, dessa pandemia de coronavírus, não é mais, agora se transferiu para os Estados Unidos, o epicentro, né? Mas eles estão num confinamento, eles estão nessa quarentena há bastante tempo, já faz um mês que eles estão em quarentena, e muita coisa já aconteceu com eles, né? O comércio está tentando se adaptar e, bom, eu não vou ficar explicando, deixa que a Mariana explica pra gente. Vamos lá para a entrevista, espero que vocês gostem. Mariana, primeiro, boa tarde. Boa tarde. Conta pra gente onde você mora na Itália, né? E o que você faz por aí. Ok. Eu moro aqui na Itália há 2 anos. Eu moro na região do Vêneto, na província de Pádua, que foi um dos epicentros aí de contágio do coronavírus. Fica no norte da Itália. No Brasil, eu era consultora de empresas, né? E eu vim aqui por um período sabático. Fiquei 2 anos aqui. Trabalhei 2 temporadas de verão no Duomo de Milano, né? Que é a catedral principal aí do norte da Itália. E agora eu tenho uma empresa na área de cidadania italiana, principalmente na área de pesquisa genealógica. Legal. E, bom, vamos direto ao assunto, né? Como que tá, como que tá a situação do coronavírus na Itália, né? Como, como que as pessoas estão lidando com isso e como que o governo está lidando com isso? Qual é o panorama geral da situação? Tá? Eu vou tentar fazer um resumo, tá? Então, assim, o primeiro caso nós tivemos em janeiro, que foi um casal de turistas chineses, né, que passaram aqui principalmente pelo norte da Itália. E o segundo caso foi, enfim, mais ou menos a primeira semana do Carnaval, 20 de fevereiro. Então, a gente teve um período de 20 dias quase sem nenhum outro caso, né? Nós temos 2 momentos diferentes aí de contágio. No começo, todos acreditavam que era uma simples influenza, uma simples gripe, que não aconteceria nada, tanto que 27 de fevereiro o Comune, né, a cidade de Milano, publicou um vídeo dizendo que Milano não se... E esse foi um tiro no pé do prefeito, né? Porque depois de 15 dias é a região que tem maior número de contágios, né? Então, mais ou menos 15, 20 de março, a gente teve aquele crescimento na curva aí de contágios na Lombardia. Tá? Então, nós temos aí um período que os italianos não acreditavam que seria uma coisa séria, e a gente tem aí o período pós o decreto do dia 10 de março, que proíbe os estabelecimentos de ficarem abertos depois das 18 horas, que não pode mais circular tanto, e cada semana sai um decreto novo ou um pouco mais rígido. Hoje, aqui no Vêneto, a gente só pode sair e circular dentro do município com uma autodeclaração. Só posso sair por motivos de saúde, para comprar coisa em farmácia, supermercados, né, primas necessidades. E também, no máximo, 200 metros de distância da minha casa. Tá? Se eu quiser fazer uma passeada, um passeio, só 200 metros. E como é que funciona? Qual é o procedimento nesses casos, né? Porque parece que está sendo bem rígido aí, né, o controle. Na verdade, assim, eu não posso sair da minha cidade, só em casos de trabalho. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Semana passada eu tive que ir no dentista. Eu tenho que preencher uma autodeclaração dizendo qual o endereço, o horário da consulta, e depois eu tenho que fazer uma autodeclaração voltando do dentista até minha casa, com o endereço da minha casa. Se eu sou parada numa blitz, eles ligam confirmando se realmente é verídico aquilo que eu estou dizendo. Se não é, eu posso pagar uma multa até 3.000 euros ou ser processada, pegando de 6 meses a não sei quanto de prisão. Né? Então, está sendo bem rígido mesmo. E nessa autodeclaração, a última que nós tivemos que fazer, tem que dizer se eu sou infectada pelo vírus ou não. Tá? Então, se eu estou ciente que eu tenho vírus ou não.
Então, é bem rígido. O meu namorado, um amigo dele foi parado numa blitz e tinha autodeclaração que ele estava indo trabalhar e ligaram no serviço confirmando se realmente ele tinha turno naquele dia, né? Se aquele horário ele devia realmente trabalhar. É interessante isso. Uh, vamos, vamos falar um pouquinho de confiança, né? Tempos atrás, as autoridades italianas não confiavam que isso tudo fosse acontecer, É. né? Hoje eles têm soltado declarações de meia-culpa, né? Pedindo desculpas à população e falando que se arrependem da reação tardia à crise, né? Como que está a relação de confiança da população para com o governo nessas ações que estão sendo feitas contra a pandemia? Bom, existem algumas linhas, né? Então, assim, eu sigo muitos dados oficiais do governo, porque aqueles são oficiais, a gente pode se basear, mas existem algumas hipóteses, porque fizeram um levantamento, uma pesquisa nos hospitais, e o número em dezembro e janeiro de casos de pulmonite aumentaram muito. Então, eu acredito que o vírus já estava circulando, mas não faziam os exames para propriamente para o coronavírus. Então, a gente não sabe se essa pulmonite era consequência de um coronavírus ou não, tá? Então, isso gera um pouco também de insegurança na população. Mas as medidas, o que a população hoje vê é que o governo, sim, diante do erro de fazer uma publicidade dizendo que era uma simples gripe, que Milano não para, né, que o negócio tem que girar, eles viram que realmente é um problema, que a contaminação é muito rápida, que é necessário estar a casa, porque uma pessoa assintomática passa para outras 10. Né? Então, assim, a gente vê que o governo está fazendo o possível para manter em casa. Lógico que para o governo é um problema a economia parada, tanto para a Itália não estava num momento bom, né, economicamente, né, nós já estávamos vindo de uma crise econômica, e acredito que vai ser a pior crise depois da Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que, mesmo com todo esse cenário econômico, o governo mantém que deve estar a casa, para diminuir a curva, para diminuir o contágio, isso passa um pouco de credibilidade. Outro fator de passar credibilidade é que eles não saem testando o primeiro remédio que dizem que é bom para curar o coronavírus, né? Então, eles realmente analisam muito as consequências desse remédio. Alguns dizem que isso é um problema, mas a população daqui agradece, porque alguns estudos foram comprovados que o remédio da malária, sim, pode ser bom, mas ele pode provocar cegueira, problemas cardíacos, então tem que ser muito bem avaliado, valutado, como eles falam aqui, para aplicar na população, né? Essa questão de remédios é curiosa, né? Porque as pessoas esperam uma cura milagrosa, né? Só que existem protocolos e procedimentos, né? De teste e tudo mais, e isso leva tempo. A gente vê assim que os pesquisadores, os médicos estão trabalhando mais de 24 horas, assim, em turnos de 24 horas, trocam só as pessoas. Eles já conseguiram isolar o vírus logo no início de fevereiro, de março. Então, assim, várias pesquisas estão sendo feitas, mas não tem nada concreto porque leva tempo, né? Não é uma coisa de uma hora para outra. Tanto que eles dizem que aqui no verão, que é junho, julho, vai diminuir o número de contágio, mas que provavelmente outubro, se não tiver uma vacina, volta a aumentar. Então, é um período assim que podemos sair da quarentena, mas preocupados se esse vírus não volta de novo aí no outono. Certo. E como que é a vida em quarentena na Itália, né? Quais são as restrições que o governo está impondo e como que vocês precisam se comportar para que, como que eu vou dizer, para que a vida fique o mais estável possível, né? Para sair, para fazer compras, tudo mais. Olha, para você ter uma ideia, o governo está controlando, se for necessário, quais são os seus. Quantas vezes você passa o seu débito automático. Tá? Então, para ver se você compra, porque o que acontecia?
O primeiro decreto de 10 de março permitia que você saísse para comprar bens essenciais. As pessoas iam todo dia no supermercado, né? Todo dia eu vou, faço um giro, compro alguma coisa. Não estavam entendendo o real motivo da quarentena, do isolamento. Então, agora eles fazem, se eles percebem que aquela pessoa está saindo muito, eu posso verificar a sua conta, o governo liberou essa possibilidade para a polícia e verifica quantas vezes você comprou, tá? Então, como eu vou dar um exemplo como a gente faz aqui, pensando aí nessa questão de respeitar a quarentena. Nós saímos geralmente uma vez por semana para comprar algumas coisas essenciais, como fruta, verdura, que é um panifício, que é uma padaria, e um mercado local que vende ao lado, né? São dois estabelecimentos da mesma empresa. Então, a gente compra ovo, verdura e os pães que a gente gostaria, frios, queijo. E no supermercado mesmo, nós vamos a cada 20 dias. Aqui a gente não tem delivery de supermercado, mas eu compro online e vou buscar depois de uma semana, porque agora que todo mundo descobriu, no começo eram 2 dias, agora é quase uma semana para conseguir buscar a compra, né? E aí, nesse período, eu compro os enlatados, papel higiênico, às vezes falta um produto ou outro, mas nada, não estamos com falta exata ainda de produtos, né? O que eu faço para viver bem a quarentena, né? Eu estou mais de um mês em casa. No começo é mais tranquilo, mas chega um período que como diz o italiano, estanca, né? Que dá uma depressão, você começa a ver os números, as notícias tristes. Eu digo sempre, eu aguardo as informações, é importante estar informado, mas não passo o dia inteiro em frente à TV, ouvindo as notícias do coronavírus, porque cada vez aumenta mais o número, é triste as histórias de família, enfim. E a gente não pode fazer nada diante desses números. O importante é estabelecer uma rotina, né, um horário de acordar, um horário para trabalhar, um horário para lazer, descobrir coisas que se possam fazer em casa, né, ler aquele livro que faz tempo que você tem interesse e nunca tem tempo, tirar algumas ideias do papel, né, enfim, se dedicar às coisas que você gosta, né. E como é que você, voltando um pouquinho no assunto, né? Como que você busca as informações e como você fica sabendo das coisas por aí? Ok. Eu vejo muita informação na televisão, mas nem todas. Eu confiro sempre no site da Proteção Civil Italiana, o Ministério da Saúde, e aí nas regiões da Itália, né? A gente tem a região da Lombardia, a região do Vêneto. Então, cada região tem um site, como se fosse o estado aí em São Paulo, né? São Paulo, Minas, Rio. Então, eu entro nas informações oficiais dos estados. Além disso, tem algumas revistas, alguns jornais que trazem pesquisadores, né? Então, eu me baseio nessas informações. Federação do Comércio, né? Então, são informações importantes. Legal. Me conta como que é ir para um comércio fazer compra hoje. Você falou que tem os mercados, né, e tem benefícios. Eles falam panifício, que é a padaria nossa, né? Na verdade, assim, Como que é? no supermercado, sempre tem que respeitar a distância de 1 metro. Tá? Então, a distância é sempre de uma outra pessoa de 1 metro. Então, no supermercado, formam-se filas, porque a gente tem que ter uma distância de 1 metro. Quando você vai entrar no supermercado, eles fazem toda a higienização do carrinho de compras, oferece ao cliente o álcool gel, esse cliente entra, espera um tempo, que dê uma distância de 1 metro para entrar o outro cliente. Tá? Então, com isso, a gente forma uma fila longa. Assusta um pouco ver todo mundo de máscara, de luvas descartáveis. No início, eu era uma das únicas que usava. A última vez que eu fui, eram todos, era difícil encontrar alguém sem. Né? Na farmácia, no panifício, que são estabelecimentos menores, respeitando sempre essa distância de 1 metro, geralmente entra de 2 a 3 pessoas. Então, você tem que esperar o outro cliente sair para poder entrar. Né? Todo mundo que atende sempre de máscara, de luvas. Né? Então... E como que os comerciantes estão levando esse período? Óbvio que não está fácil, né? Mas como que eles reagem a esse período de quarentena? Eu vou dar um exemplo aqui onde eu moro, tá? Aqui não é muito não é um costume dos italianos tanto o delivery. Então essa foi uma opção, a primeira opção que eles optaram, né? Então eu vou dar um exemplo, tem alguns hotéis que o restaurante está atendendo público externo, que antes não atendia, e fazem delivery.
tá? Então, é uma forma de não parar o hotel, porque está sem hóspede, não tem nada, né? Então, pelo menos, eles aproveitam e fazem delivery tanto de pizza como pratos, enfim. Outra maneira, algumas pizzarias têm feito campanhas para estar mais próximas do cliente, inclusive faz campanha de solidariedade, de doação de pizzas para médicos e enfermeiros em hospitais e também para idosos em casas de repouso. Então, você tem a opção de comprar pizza sua e, se quiser, faz uma doação. A cada 10 pizzas compradas, esse exemplo, né, o proprietário doava uma pizza. Então, ele fazia um balanço do dia, quantas pizzas foram pedidas, quantas foram doadas. Eu sei que em um dia eles chegaram a doar mais de 150 pizzas para um hospital. Então, são ações de solidariedade e que aproximam do cliente também, né? Outras ações que eu vejo são os chefes de cozinha. Tem um chefe que é do Michelin, né, aquele guia famoso aí de classificação, tem 2 estrelas, e ele tem um restaurante em Milão e ele foi fazer um voluntariado no restaurante para quem estava ajudando na construção do hospital de campo. Então, assim, são várias ações para poder ajudar um pouco nesse momento. Eu vejo que os italianos fazem muito voluntariado, né? São muito solidários assim com o outro. É bem interessante isso. É uma vantagem que a gente sempre fala que nós brasileiros estamos em desvantagem com o resto do mundo porque nós somos um povo muito caloroso, né? Então a gente gosta de apertar a mão, a gente gosta de abraçar, de beijar e tudo mais. E o italiano é muito parecido com a gente nesse aspecto, né? Então temos um lado bom também dessa. E nesse período é uma coisa que eu acho que os empresários devem pensar, né, nos negócios, porque eu vejo assim, a coisa que mais faz falta aqui para o italiano é o contato físico. Tá? Então, eles fazem muitas reuniões, WhatsApp, a gente faz reunião com a família do meu namorado toda semana, quase um dia sim, um dia não, né, via WhatsApp. Então, aquela vontade de encontrar, porque eles têm o costume de sair para aperitivos à noite, comer 1, 2 vezes fora por semana, com amigos, com família. Então, assim, provavelmente quando acabar a quarentena, a primeira coisa que eles vão querer fazer é encontrar todo mundo, né? Mas vão ter preocupação com essa questão de higiene, de contaminação, né? Então, eu acho que esse é um ponto aí que os empresários devem estar atentos. O que eu posso fazer para suprir essa necessidade, né, dos pós-quarentena? Né? Tem algum insumo, tem algum produto, alguma matéria-prima que está em falta na Itália? Existe alguma crise nesse aspecto? Ainda não, tá? Mas saiu no jornal ontem e hoje dizendo que a agricultura está sofrendo muito, principalmente porque falta mão de obra para fazer a colheita, né? Que é o momento de colheita, principalmente de morango, de aspargo, e além disso não compensa colher para vender somente interno, né? Porque eles fazem muita exportação do produto italiano, é muito valorizado o produto italiano fora. E nesse momento a exportação está parada, todos os portos estão fechados, né, aeroportos, né, os voos diminuíram quase 90% aqui na Itália. Então, a agricultura está sofrendo muito e eu acredito que se mantém essa quarentena, provavelmente faltará alguns ingredientes aí de base. E uma coisa que eu vi também é o mercado de vinho, que está sofrendo muito. Só aqui no Vêneto, a perda com a exportação são 40%, que equivale a 2 bilhões de euros, né? Então, é um número bastante significante. E conta pra gente, aqui no Brasil a gente tem uma discussão bem polarizada já. Como que está a aceitação na Itália quanto a essa quarentena, né? E qual é a relação que as pessoas fazem dessa quarentena com uma crise econômica e qual o desespero das pessoas quanto a essa crise econômica que está por vir? No início, início que eu falo é questão de 15 dias atrás, tá? No início, até dia 10, 15 de março, as pessoas ainda estavam muito descrentes e não queriam respeitar de jeito nenhum, né? Muitos respeitam hoje porque tem a multa de 3 mil euros, você pode ser preso, pode ser processado, enfim, é o governo em cima exigindo que você fique em casa, porque muitos não querem respeitar. Nós temos o caso, por exemplo, em Brescia, que é uma das províncias mais contagiadas da Lombardia,
que dia 13 de março tinha uma pizzaria aberta com vários clientes dentro. Então, assim, estava errado o dono do estabelecimento, mas os clientes que estavam lá. Né? Então, assim, é difícil a população entender que, eu não tenho nenhum sintoma e eu não tenho medo de pegar o coronavírus. Mas, às vezes, você é positivo e pode passar para outras pessoas. Você pode ser responsável pela contaminação de outras pessoas. Eu tenho 37 anos, sou jovem, né, considerada jovem aí, para o contágio, o risco de vida é baixo, né, de morte, eu não corro tanto risco, mas eu posso passar para muitas outras pessoas. Então, eu estou em quarentena por esse motivo. Então, é uma questão de empatia e de senso cívico. E, você está bem financeiramente? Não, eu não estou bem financeiramente. Eu faço pesquisas genealógicas. A maioria das minhas pesquisas eu tenho que ir fisicamente nos arquivos, nas paróquias. Muita coisa minha está parada. Né? Eu tenho falado com o cliente, cheguei até aqui, agora a gente tem que esperar abrir os arquivos. Né? Mas eu não recebo e me falta dinheiro. Então, não é que eu estou super bem, por isso que eu estou em quarentena, né? O governo, ele tem anunciado pacotes para proteger comércios e não só comércio, né, mas as empresas e as pessoas. Como que está sendo esse lado por aí? Algumas medidas. Saiu agora dia 17 de março, chama Curitália, é um decreto que ajuda um pouco nesse primeiro momento. Tá? Então, por exemplo, profissionais autônomos com CNPJ, que é a IVA aqui, né, que a gente chama de IVA, que seria aí o microempreendedor individual, né, tem direito a 600 euros nesse período de março. Tá? Então, pode fazer a solicitação e vai receber 600 euros. O problema é que a burocracia aqui é muito grande, hoje deu um pau no sistema, a gente não sabe quando que volta a funcionar, quando é que vai liberar esse dinheiro. Nós temos muitos guias de turismo que estão sofrendo demais com esse período, agências de turismo, então eles vão ter esse subsídio. Além disso, as empresas que conseguem declarar que o faturamento diminuiu 30% em relação aos últimos 3 meses, que foi afetada pelo coronavírus, né, pela emergência coronavírus, eles vão ter um subsídio do governo para pagar o salário dos funcionários. Tá? Então, e os tributos, eles são suspensos nesse período. Então, você volta a pagar o tributo quando melhorar a situação. Então, algumas ações já estão sendo feitas e a Itália está exigindo algumas ações da União Europeia. Tá? Então, a gente está esperando se vem algumas medidas ainda ou não. Legal. Para finalizar, né? Existe, eu sei que não por parte do governo, né? Mas existe alguma previsão de quanto tempo isso ainda dura na Itália? Por quanto tempo as pessoas ainda vão ficar presas dentro de casa? Por quanto tempo as empresas ainda vão ter que ficar fechadas? Olha, na verdade é assim, nós estamos passando essa semana pelo período de pico, tá? Esse período de pico, eles acreditam que corresponda a uma semana, 10 dias. Depois disso começa a diminuir. Se começar a diminuir, o que eles anunciaram é que eles vão começar a liberar aos poucos a voltar para a rotina normal. Tá? Então, não é que voltam as aulas ou volta a funcionar o comércio como era antes, mas eles começam, libera durante a semana, depois libera à noite, libera final de semana, e eles vão comparando aí os índices de contágio. Eles acreditam que em junho voltam quase todas as atividades, mas as escolas provavelmente em setembro, tá? Os mais pessimistas, né? E se tudo der certo, se em junho as atividades econômicas voltarem, tem uma grande possibilidade que outubro comece a tornar a economia, a girar a economia. Embora aqui na Itália, a gente depende muito do turismo, né? E se a Itália está saindo, às vezes alguns países ainda estão no período alto do pico do contágio. Então, provavelmente, os turistas vão voltar aí a partir de fevereiro, março do ano que vem, né? Então, a economia mesmo volta a girar, os economistas dizem, a partir de junho do verão de 2021. Vai ter um bom tempo aí pela frente. Vai ser... dizem que a vida não vai mais voltar ao normal, né? Mas vai ser muito isso aqui, um longo período que a vida mudou, né? Na verdade, assim, sempre depois de uma grande crise, o mercado muda.
Então, aqui na Itália, eles falam bastante disso, principalmente, assim, em questão de delivery, algumas coisas de internet que não se usava, o trabalho home office, era pouco explorado aqui na Itália. Então, tudo isso provavelmente vai influenciar muito no mercado e influencia aí as empresas, o modo de consumo, né? Sim. Bom, Mariana, muito obrigado, E eu que né, agradeço. pelo seu tempo. A gente sabe quanto tempo a gente está aqui, né? A gente está de quarentena, mas não parou de trabalhar, né? Então, Sim, é cada um vez tempo, mais trabalho. é um tempo muito valioso. Mais uma vez, obrigado. E sempre fica aquele desejo de muita saúde, né? De que você, sua família, seu namorado fiquem bem, né? Obrigada. E que Vocês tudo também. isso acabe o mais rápido possível para todos Sim, nós. sim, que seja só uma lembrança do passado, um momento histórico que nós estamos vivendo, e que a gente possa contar depois da crise, conseguimos conquistar tudo isso, né? Plantamos isso durante a crise e pós-crise colhemos tudo isso. Né? Sim, com Pensar certeza. positivamente que vai dar tudo certo. Mais uma vez, obrigado. Obrigada e estou à disposição. Espero ter ajudado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da entrevista. Ela foi muito esclarecedora, pelo menos para mim. Então, espero que tenha sido para vocês também. Se vocês curtiram a entrevista, se vocês gostaram da entrevista, curte o vídeo, por favor. Quanto mais curtidas a gente receber no vídeo, mais o YouTube vai considerar ele relevante e vai propagar esse vídeo para as pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. A gente tem muita informação para dar para vocês, a gente está trabalhando muito, mas mesmo fora da quarentena a gente trabalha muito para passar informações para vocês. E o nosso canal também é um canal de receitas, né? Essa semana vocês viram a receita do Eduardo Beltrame de ovo de Páscoa. Amanhã tem uma receita nova, vai ser de uma colomba, mas uma colomba diferente, na verdade vai ser uma cuca de Páscoa do Maurício. Então assim, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação de novos vídeos. Agora durante a quarentena a gente está fazendo muito vídeo para que vocês se informem, para que vocês se preparem para esse momento que a gente está vivendo, né? O Padacon, ele é a melhor fonte de informação que vocês vão encontrar. Então se inscreve no canal e vamos ficar junto nessa para que tudo fique bem nessa quarentena. Então, muito obrigado a todos vocês. Todos os links estão na descrição, estão por aqui, né? Aqui do lado, né? No fim do vídeo. Então, assista os nossos vídeos, compartilhem nas suas redes sociais. E é isso aí, galera. Muito obrigado e que todos estejam bem.